Você já ouviu falar sobre grandes benefícios do jejum intermitente? Gostaria de saber se é a estratégia certa para você e como fazer? Jejum intermitente é o nosso tema hoje no Performance Nutrition Entrevista com Deilis Gonzalez, o lugar certo para aprender sobre a ciência e a prática da nutrição e suplementação com os maiores especialistas da área. Temos um entrevistado muito especial, o Dr. Tomás. Ele é pós-graduado em nutrologia pela Abram, com capacitação em emagrecimento e obesidade pela Harvard Medical School, Advanced Nutrition Specialist pela IFBB Academy, Weight Loss Prescription Specialist pela IFBB Academy, pós-graduando em Fisiologia do Exercício pela Unifesp, pós-graduando em Nutrição e Metabolismo pela USP, pós-graduando em Medicina Esportiva pelo Cefit. Dr. Thomas, muito obrigado por estar aqui com a gente. É um verdadeiro prazer. Eu que agradeço a Performance também pela oportunidade e espero poder contribuir aí com algum conhecimento. Tenho certeza disso. O jejum intermitente tem sido um tema bem recorrente nos últimos anos, né? Mesmo assim, ainda gera um monte de dúvidas. Vamos começar então desde o conceito. O que é jejum intermitente? Bom, jejum intermitente, na verdade, ele é um padrão alimentar. Ele é um momento que você simplesmente se abstém de comidas e bebidas. Nada mais é do que você deixar de comer um certo período do seu dia. Não se trata de uma dieta em si, é um padrão alimentar. Ok. E eu tenho reparado que, assim, alguns profissionais se colocam como se fosse a salvação a todos os problemas do mundo e outros profissionais se posicionam completamente contra. Como é que você enxerga isso? Bom, assim, eu enxergo da mesma maneira que eu enxergo qualquer outro tipo de estratégia alimentar, comer de 3 em 3 horas, low carb, dieta restrita, que é uma estratégia. O problema é você começar a polarizar muito isso, pegar uma bandeira e defender isso como se fosse, como você mesmo disse, a salvação. Jejum intermitente, ele não é a salvação, ele é uma estratégia que pode ser adotada para certos tipos de pacientes e pode sim trazer algum resultado. Mas ele não é uma pílula mágica, uma dieta milagrosa, algo que vá trazer de fato aquilo que as pessoas querem de um dia para a noite. Perfeito. E quando a gente pensa, assim, é só ouvir falar de jejum intermitente que começam a brotar um monte de promessas milagrosas, né? Mas o que a gente tem de fato de evidência, de resultados comprovados? Bom, o que os trabalhos nos mostram? As últimas meta-análises, elas mostram o quê? De fato, o jejum intermitente, ele promove uma perda de peso, ele promove uma perda de gordura, ele melhora, consequentemente, alguns biomarcadores, por exemplo, de colesterol, triglicerídeos. Tem alguns trabalhos que mostram melhora na prevenção, diminuição da pressão arterial. Só que alguns trabalhos também mostram, em questão de comparativos do jejum intermitente com a dieta calórica restrita contínua, que é o plano individualizado, a dieta tradicional, vamos assim dizer, que não tem diferença de uma para outra. As duas promovem a perda de peso. Aí a gente volta naquilo que eu acabei de falar. É uma estratégia, assim como todas as outras, que aí vai depender de uma para outra. E você tem que se policiar também no jejum intermitente, porque senão você não tem um desfecho positivo também. Então, ela traz sim benefícios, muito desses benefícios são consequências da perda de peso, da perda de gordura, mas, de novo, não é uma pílula mágica, você precisa adequar todo o seu protocolo, toda a sua alimentação como um todo, fazer mudanças significativas, porque o reganho de peso também acontece mesmo no jejum intermitente. Porque, na verdade, do jeito que você está falando, que a gente vê nos estudos, o jejum intermitente nada mais é do que uma alternativa à restrição calórica contínua, que é o que a gente costuma adotar nas pessoas, né? E se a gente para pensar, na verdade, nada mais é do que uma forma diferente de fazer restrição. Simplesmente como você se abstém de consumir alimentos e bebidas calóricas durante determinados períodos, quando você vai olhar para a semana como um todo, você acabou consumindo menos. Então você fez uma restrição, mas distribuindo esses alimentos de forma diferente. Exatamente. Na verdade, assim, o jejum, como que eu enxergo o jejum hoje? Ele é uma alternativa principalmente
que eu vejo muito aqui em São Paulo é falta de tempo, as pessoas demoram muito para chegar nos locais e às vezes você ter o tempo para fazer a comida, fazer a marmita, levar para o trabalho, isso demanda muito tempo. E aí o jejum pode ser uma alternativa para essa pessoa, porque para quem não tem nada, metade é o dobro. Então você fazer o jejum intermitente, isso te levar a uma perda de peso, é uma saída sim para esse tipo de pessoa, mas agora, mais uma vez pontuando, achar que isso vai te salvar, vai fazer você milagrosamente perder muito peso de um dia para a noite, não é isso que acontece. Mas é exatamente isso, é uma simples restrição calórica, não tem nada assim milagroso acontecendo ali no jejum que vai promover absurdamente perda de peso. Perfeito. Deixa eu puxar então um dos ganchos que você falou mais cedo, que já que não é algo milagroso, e você comentou que na verdade a gente tem que saber escolher para quem vai indicar, né? Então, quando é que ele é indicado? Bom, uma das indicações que eu acabei de falar seria essa, por exemplo, a falta de tempo, né? Essa disponibilidade da pessoa estar propondo a cozinhar, a fazer a marmita, levar para o trabalho, porque você encaixar um jejum para ela talvez seja uma estratégia que ela consiga levar. Pessoas com uma alta resistência à insulina, talvez o jejum possa ajudar, porque por mais que a proteína tem pouca impacto na insulina, mas nada baixa mais a insulina do que não comer. Então talvez adotar essa estratégia para uma pessoa muito obesa poderia ser uma saída, mas você tem que saber ter critérios para escolher esse paciente, porque pode acabar desenvolvendo uma futura compulsão alimentar, episódios de hipoglicemia pode acontecer, dependendo do grau, que aí já começa aquelas loucuras milagrosas, jejum intermitente, mais dieta da lua, mais não sei o que a pessoa mistura, e aí você começa a ter impactos, principalmente questão de tireoide, queda do metabolismo, e aí você começa a interferir, os benefícios do jejum acabam se perdendo por aí. Então, mais uma vez, é sentar, ver com o paciente, entender o paciente, analisar ele como um todo e ver se é de fato interessante para ele. Não é porque nós levantamos uma bandeira que eu sou médico, jejum intermitente, ou nutri, jejum intermitente, que eu vou propor para todos os meus pacientes. Então, tem que ter um pouquinho de critério, não é porque eu acredito que funciona que meu paciente tem que fazer. Perfeito. Ele tem que ter total adesão. E na sua prática, quais são os casos em que você fala, não, aqui está contraindicado isso? De novo, os casos que eu vejo uma possível compulsão alimentar, isso eu vou inferindo pela própria anamnese, paciente que eu percebo que tem aquele descontrole pela comida, não é um dos tipos que eu sugiro ou até converso a respeito. Pessoas grávidas, gestantes, que isso aí é a questão, nenhum dos trabalhos que eu li hoje se propôs a adotar em gestantes, então não é uma coisa que eu sugeriria. Problemas na tireoide eu teria um pouquinho de cuidado também, e pessoas com tendência à hipoglicemia, são pessoas que talvez essa faixa, e crianças também, que talvez possa atrapalhar a questão do crescimento, mas talvez seriam esse grupo aí que eu teria um pouquinho mais de cuidado na hora de impor ou orientar o jejum intermitente. Ótimo. Outra coisa que a gente vê muito nos estudos é que assim, tem muitas possibilidades de tipos de jejum, né? Tem 1 milhão de protocolos variados. Quais são os tipos de jejum que a gente tem disponíveis? Bom, como você mesmo disse, hoje existem milhões de tipos de jejum, só que o que a gente tem na literatura? A gente tem na literatura, assim, protocolado, a gente tem 3 tipos de jejum, que seriam os jejuns de dias alternados, e os dias de janelas alternadas e aqueles dias inteiros de jejum. Então são 3 protocolos que a gente tem, assim, na literatura. Grupos. Agora a gente tem aquele jejum do samurai, que é de 20 horas, jejum 16-18, que daí entra na alternate day fasting. Mas assim, em literatura o que nós temos são os 3 tipos de protocolo de jejum que eles aplicam em si. E levando em consideração essa grande variedade que a gente tem na literatura, a gente já tem evidências de qual é o mais indicado, qual é o melhor em função de cada caso? De que é meu conhecimento, a gente não tem protocolos comparando os tipos de jejum. Inclusive, um dos vieses em todos os trabalhos, a maioria dos trabalhos, não todos, mas sempre falta um grupo controle nessa questão. Então, você estipular qual o melhor tipo de jejum, eu não vou saber te dizer por falta de próprio trabalho na área. Mas, de novo, entra muito naquilo de individualidade do paciente. Eu vou falar, fica aí 20 horas sem comer, porque o trabalho ele mostrou, e o paciente, às vezes, para ele não é viável.
Então, mais uma vez, respeitar muito a questão da individualidade do paciente, ver se qual seria o mais viável para ele. Não é uma receita de bolo, não é porque funciona para um que vai funcionar necessariamente para outro. Essa é uma das coisas que sempre me chama a atenção dos estudos, né? Porque a gente tem, além de que não tem grupo controle, geralmente são estudos que têm um número de pessoas baixo, né? Geralmente são estudos que a duração não é longa. E a gente não tem também tantos estudos assim humanos, né? Ainda está crescendo esse número. Então são algumas perguntas que continuamos meio que em aberto com relação a isso, né? E de dias? Porque a gente tem que pensar em número de horas que a pessoa vai fazer o jejum, mas também com que frequência esse jejum vai ser realizado. A gente já tem evidência sobre isso? Em que sentido seria a sua pergunta em termos de dia? A frequência de realização, até porque a gente tem que pensar na lógica de esse jejum promover um benefício e não um dano. Então, onde fica o limite entre a gente estar trazendo benefício, a gente, né, hormese, ou a gente está trazendo já dano? Em termos de seria segurança de aplicabilidade do jejum. A gente não tem muito trabalho porque, de novo, é uma coisa muito nova. Os poucos, igual você mesmo disse, são períodos muito curtos. Eu acho que o que a gente tem mais longo seria de 1 ano de acompanhamento. Os desfechos, teoricamente, eles são positivos. Você tem a perda de fato de peso, você tem a perda de gordura, mas nenhum estudo se propôs a fazer o jejum, avaliar o jejum intermitente com os possíveis riscos que ele possa causar. Mas, assim, de novo, os desfechos dele, ele leva uma perda de peso, porque ele é uma restrição calórica. Só que, de novo, aí os trabalhos também mostram que deixou de fazer o jejum, deixou de se manter o padrão, você volta a reganhar o peso. Então, tá muito novo isso, porque o jejum não é uma prática nova, é uma coisa bem antiga, mas em termos de visando o emagrecimento, a aplicabilidade para o emagrecimento, hoje ele é uma coisa nova. Muitas perguntas ainda estão sem respostas, mas talvez o que a gente consiga inferir de tudo que sai hoje é que ele leva a perda de peso, ele tem, de fato, uma melhora nos biomarcadores, só que ele não tem eficácia sobre as demais dietas individualizadas. Então, falta ainda um pouquinho de chão ainda para a gente percorrer aí. Claro, é bem o que a gente está falando, é mais uma alternativa para individualizar, né? Pensar se encaixa dentro da rotina da pessoa, que seja mais fácil para ela seguir esse jejum do que seria seguir uma outra estratégia. Outra coisa que chama bastante a minha atenção é que eu vejo muitas vezes alguns profissionais recomendarem o jejum como assim, para de comer, sei lá, por volta das 18, 19 e volta a comer no dia seguinte na hora do almoço, ou seja, pula café da manhã. E aí eu tenho a sensação que isso vai um pouco de encontro, vai contra a nossa cronobiologia. Porque a gente também tem, ao mesmo tempo, um bando de outros estudos mostrando evidências da importância do café da manhã, por exemplo. Como é que você enxerga isso? Bom, eu enxergo isso de duas maneiras. A primeira é o seguinte, se você conseguir, de alguma maneira, fazer a restrição calórica num paciente que não faz nada e para ela seja viável ela pular o café da manhã, mesmo assim que de fato você tem um impacto, principalmente em termos de metabolismo da glicose, é uma estratégia a se considerar. Porque eu não vejo, assim, tem pacientes que são muito difíceis de ter adesão em termos de uma dieta restrita contínua. Então, se a pessoa, para ela, é automaticamente mais fácil ela fazer isso, e ela vai levar uma perda de peso. Então, eu acho que a perda de peso, se puser na balança, vai melhorar os perfis dela, independente dela pular o café da manhã. A questão do café da manhã ainda é um pouco, assim, para algumas pessoas é mais fácil, a pessoa às vezes tem que acordar mais cedo só para cozinhar, igual entra de novo na questão de pessoas que moram principalmente em cidades muito grandes, que demandam muito tempo para chegar ao trabalho. Você tem que acordar 1 hora mais cedo só para cozinhar e às vezes para ela pegar e já sair é muito mais fácil. Talvez para ela, se puser na balança ali, para ela seja viável. Mas de fato, o melhor aí, já entrando um pouquinho na área do nosso ciclo circadiano, o ideal o melhor jejum talvez seria a gente abster-se de comida no período noturno. Esse talvez seria o jejum mais fisiológico, vamos dizer, respeitando o nosso ciclo circadiano, que é o nosso relógio biológico.
Mas, de novo, eu ainda sou da teoria de que para quem não tem nada, metade é o dobro. Então, se você conseguir fazer essa restrição, mesmo que pule o café da manhã e levar uma redução de gordura do paciente, com certeza os perfis deles, principalmente metabólicos de glicemia, eles vão melhorar. Então, é você saber até que ponto vale a pena, de fato ou não, você fazer esse tipo de intervenção. Aí eu acho que você falou tudo, assim, achei fantástico. Porque assim, vou puxar muito a sardinha para o meu lado em 2 pontos super importantes. Eu acho que a palavra da vez, é uma das coisas que eu tenho mais carinho e prazer por estudar, é adesão. Eu sempre falo, de nada adianta a melhor estratégia, a melhor dieta no planeta se a pessoa sai do consultório e bota na gaveta. Então tem que ser uma coisa que esteja adequada para que a pessoa consiga seguir. Que ótimo se o ideal para a pessoa é aquilo que ela consegue seguir. Mas se não, eu gostei muito da sua frase, como é que é? Quem não tem... Para quem não tem nada, metade é o dobro. Para quem não tem nada, metade é o dobro. Gente, sensacional. Só um adendo, essa frase não é minha, eu aprendi com o Dr. Tanuri, que é o médico de esporte lá do Flamengo, que é uma frase que me chamou a atenção também, e eu penso sempre isso quando eu vou abordar com meus pacientes, porque às vezes a gente fica muito restrito a protocolos, a trabalhos, isso não funciona, mas e se funcionar para esse paciente que já não faz nada, ele fazer alguma coisa, ele sair do zero, se fazer ele sair do zero, já é alguma coisa. Então, eu sempre tento me respaldar por isso, porque às vezes você se pontuar somente pelos protocolos, pelos guidelines, às vezes você fica muito engessado, porque os pacientes não são guidelines, eles são muito diferentes, são muito heterogêneos. Então, a gente tem que saber até que ponto a gente pode ir aqui, a gente pode ir ali. Mas é uma frase assim que eu peguei e levo... Nossa, é fantástica. Então, a sua frase citando o Dr. Tanuri, achei sensacional. E realmente, assim, ela bate demais com o que eu acredito, que é exatamente isso. A gente tem que adequar para a pessoa, para aquilo que ela consegue fazer. Que é o que eu sempre fico falando para vocês. Tem que ver o que é melhor para você, na sua realidade, Então, se na realidade da pessoa esse é o caminho, que seja. Mas o segundo ponto que você falou, que eu também quero puxar, é nessa questão de acordo com a nossa cronobiologia, porque o meu mestrado, por exemplo, é justamente em Time Restricted Feeding, ou seja, esse tipo de jejum intermitente de janelas de alimentação, no período matutino, porque eu estou fazendo a psicobiologia na Unifesp. Então, é totalmente relacionado com o crono. E pela nossa cronobiologia, a gente sabe que o ser humano é para funcionar de manhã e é para dormir à noite. Então, realmente faz muito mais sentido a gente ter esse período de descanso à noite, descanso de alimentação, do que seria de manhã, que todo o nosso sistema está preparado para funcionar melhor, Tanto no sentido de insulina, de todo o metabolismo glicêmico, quanto aporte energético, por exemplo, da gente fazer essa regulação melhor. Então, eu acho que esses 2 pontos que você tocou, eles são sensacionais, A gente encontrar esse melhor caminho, mas que seja o melhor caminho para a pessoa, porque ela consegue seguir. E na prática, então, alguém que você identificou, ok, esta pessoa é um candidato interessante para fazer jejum intermitente, você vai direto para o jejum ou você faz um preparo para fazer a pessoa chegar lá? Bom, uma ótima pergunta isso, porque isso é uma coisa que pesa muito, principalmente no meu Instagram. Assim, começar o jejum do nada, eu acho que é um pouquinho agressivo, principalmente do estilo do protocolo que você for fazer. Ficar o dia inteiro sem comer ou ficar 16 horas sem comer. Então, eu gosto de brincar que o jejum é uma coisa que acontece, porque às vezes a gente faz jejum e a gente não percebe. Principalmente, assim, no começo de carreira, a gente trabalha igual um louco. Às vezes, lógico que a gente vê, a gente nem tá almoçando, já tá jantando, almojanta. Então, assim, às vezes o jejum, ele acontece. Então, tenta ir respeitando os seus limites, porque se você, por exemplo, o que às vezes pode causar o jejum? Se a pessoa fica irritada, de mau humor, a pessoa às vezes está com muita fome e aí ela fica se privando para não comer, porque ela tem que fazer o jejum, ela tem que cumprir as horas. E às vezes não é para ela. Então, às vezes você ir devagar, respeitando o seu fisiológico, começa, por exemplo, às vezes o período antecipa o jantar e retarda um pouquinho o café, isso já dá uma boa janela de restrição. Mas eu acho que o mais importante, a mensagem mais importante talvez, independente se você fizer o jejum ou não, você tem que manter o resto que você come no seu dia dentro de um protocolo também. Porque senão você não vai ter um desfecho positivo aí.
Mas sempre quando eu oriento, alguma explicação que me peçam é estar atento e respeitar o seu organismo, não tentar forçar a barra, vamos dizer, deixar o jejum acontecer. Seria talvez se policiar um pouquinho, não tentar forçar porque tem que fazer e tá na moda. Eu acho fantástico, porque realmente às vezes as pessoas se assustam com o jejum por conta disso, porque tá acostumada a começar a comer 7 horas da manhã, terminar de comer meia-noite, né? E de repente vai passar a fazer 18 horas de jejum. E sofre, assusta e abandona. E não é exatamente esse caminho, esse respeitar seu corpo ele é muito importante mesmo, né? Até porque a gente está vendo muita evidência de que, na verdade, somente de diminuir essa janela, né, de horas de alimentação, a pessoa já tem benefícios. Então, talvez não é nem o impor o 18 horas de jejum, e se você vê que você está se alimentando durante 18 horas e passa a se alimentar 12, 14, né, já tem um benefício. Restrição. Né? Dr. Thomas, outra coisa. Ok, a gente já identificou pessoas que são interessantes para fazer, a gente viu que não é para fazer da noite para o dia, que exige a pessoa se preparando até psicologicamente, né, para ficar esse número de horas sem comer. E beleza, então chegou a hora, vai fazer. Outra dúvida que os pacientes costumam ter muito é o que quebra jejum, né? Tem que ser abstenção de tudo, tipo não posso beber nem água, ou tem algumas coisinhas que são ok? O jejum, eu diria, o jejum raiz, é o jejum de abstenção de comida e bebida na sua totalidade. E aí, conforme como o jejum tornou essa popularidade sempre visando emagrecimento, aumentar, porque a ideia do jejum é você aumentar a mobilização de gordura, você aumentar a sua oxidação de gorduras. E aí qualquer coisa, de novo, a questão da insulina, qualquer coisa que aumente a insulina, você automaticamente inibe a lipólise e você diminui a sua oxidação de gorduras. Então, para jejum intermitente, visando a questão de você quebra de gordura, você tem que optar por tudo aquilo que você não vai ter um pico de insulina. Que seria água com gás e o café, sem açúcar ou sem adoçante. Os chás, eu tenho um pouco de ressalva, por quê? Porque a maioria desses chás que são vendidos no mercado, principalmente, eles possuem uma certa quantidade de açúcar neles. Então, se você pegar, por exemplo, o hibisco lá no granel, fazer o seu chá, aí é considerável. Mas sempre tomar esse cuidado, porque os chás vendidos em mercado, principalmente, eles possuem uma certa quantidade de carboidratos na sua composição e aí você bloqueia o seu jejum, a funcionalidade do jejum aí. Inclusive, essa é uma recomendação que eu acho que fica independente do jejum, né? Porque às vezes as pessoas acham que estão fazendo um consumo de algo extremamente leve e pode ser que seja um chá que está cheio de açúcar mesmo. Um que eles costumam perguntar, água com limão. O limão, por mais que ele seja azedo e ele não tenha um paladar doce, ele tem calorias. Então, de certo modo, ele acaba quebrando o seu jejum nesse aspecto de mobilização de gorduras. Mais uma vez, o que seria viável aí seria o café sem açúcar, a água e água com gás e o chá nessa situação que eu falei com você. Ademais, assim, lógico, remédio, pelo amor de Deus, remédio é para tomar remédio, não quebra jejum, vitaminas também não. Mas tudo que tiver calorias, vamos pensar assim, isso acaba quebrando o seu jejum, quebrando sua mobilização de gordura. E outra coisa que você mencionou antes e que eu quero trazer de volta também, porque eu acho fundamental, é que assim, eu percebo que quem quer fazer jejum se preocupa muito com o dia do jejum, né? Ou seja, quantas horas, com que frequência, mas como se isso fosse a desculpa para então nos outros dias eu posso comer o que eu quiser, né? Eu vejo que falta um pouco de atenção com esses outros dias. O que você gostaria de deixar de recado com relação a isso? Bom, pontuar mais uma vez que jejum não é uma pílula mágica. Não adianta fazer jejum e se entupir de Coca-Cola, se entupir de cerveja, se entupir de álcool no seu pós-jejum. O jejum é mais uma estratégia para eu te auxiliar numa mudança global, uma mudança em todos os aspectos. E fazer o jejum e acabar se entupindo de coisas industrializadas, depois você acaba perdendo os efeitos benéficos do jejum e acaba prejudicando a sua saúde, vamos assim dizer. E lógico, dependendo do que você comer no seu pós-jejum, vamos assim dizer,
você acaba até aumentando o tanto de calorias que você comeria numa alimentação equilibrada nesses 2 dias, vamos pensar assim. Então, é ter o jejum como seu aliado, mais uma arma para o emagrecimento, não como a arma para o emagrecimento. Então, pensar nisso, pensar que é mais um auxílio para você, juntando cada um pouquinho, dormir bem, ter um intestino bom, fazer uma atividade física, controlar o estresse, você vai juntando um pouquinho e aí seu emagrecimento vai acontecendo. Só fazer jejum talvez não seja a melhor opção, não vá ter a funcionalidade que você quer, o desfecho que você queira. Mas é uma boa estratégia sim, se souber fazer, se souber ter a mudança total, né? Não adianta só achar que vai salvar o mundo com o jejum. Excelente, disse tudo. Mais uma estratégia não é a única, né? É mais uma arma, não é a arma. Eu achei fantástico. Dr. Thomas, muitíssimo obrigada uma vez mais por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Obrigado, espero que gostem aí, espero que tenha ajudado. Mais uma vez, obrigado pela atenção, pela oportunidade, desculpe qualquer coisa. Que isso, com toda certeza ajudou demais, gente. Deixou várias recomendações práticas, deixou várias reflexões muito interessantes para ficarem com vocês. E eu quero que vocês me contem nos comentários dessas recomendações todas, dessas reflexões, como é que é a experiência de vocês com jejum intermitente. E lembrem de também deixar dúvidas sobre alimentação e suplementação, porque no próximo bloco a Nutri responde. Você já ouviu falar que para emagrecer só tem que fechar a boca? Você já tentou várias dietas e até diminuiu o peso, mas depois recuperou e até ganhou alguns quilinhos a mais? Será que é esse mesmo o caminho? Hoje, em A Nutri Responde, vamos falar dos efeitos das dietas restritivas. Essa é a situação da Paula. E se é o seu sentimento também, me conta nos comentários. A Paula mandou a seguinte pergunta. Doutora, eu vivo em efeito sanfona já há algum tempo. Como bem pouquinho e perco peso, mas logo depois recupero. Gostaria de saber por que isso acontece. Paula, muito obrigada por sua pergunta. É uma das realidades que eu mais recebo no meu consultório. O princípio básico da perda de peso diz que, se uma pessoa consome menos calorias do que gasta, ela vai emagrecer. Porém, se fosse tão simples assim, quanto maior a restrição calórica, maior seria o resultado. E por que então a obesidade continua aumentando? Vocês conhecem pessoas que consomem bem pouco e mesmo assim não emagrecem? Ou então, pessoas que consomem um volume maior e conseguem perder peso? Eu quero te apresentar uma personagem, a Maria. A Maria cresceu em um ambiente obesogênico. Ela tinha uma dessas avós que acham que criança bonita é criança bochechuda, ou seja, um histórico de luta com a balança. Alguém se identifica? Um dia, a Maria ouviu falar que para emagrecer só precisava diminuir calorias. E ela foi atrás de como fazer isso. Achou muitas coisas. Dieta da melancia, da lua, do sangue. Escolheu a dieta dos sucos. A promessa era: perca 9 quilos em um mês e ainda elimine o inchaço. O que vocês acham que aconteceu com a Maria 15 dias depois? Perdeu peso? Perdeu 6,5 quilos na balança. E o que aconteceu 45 dias depois? Primeiro, será que ela continuava fazendo a dieta? Não. Naturalmente, abandonou e recuperou o peso, além de ganhar alguns quilinhos a mais. Parece bastante com seu relato. O que foi que aconteceu com a Maria? Foi falta de força de vontade? Não, foi fisiologia. Dietas muito restritivas diminuem a energia gasta para processar os alimentos. A taxa metabólica de repouso, aumentam o cortisol, o hormônio do estresse, e como consequência, diminuem os hormônios da tireoide, a testosterona e vários outros. A restrição severa altera todo o eixo hormonal.
Além disso, diminui também a liberação dos hormônios responsáveis pela saciedade e aumenta a liberação daqueles relacionados com a fome. Quando se abandona uma dieta restritiva, não é por falta de força de vontade, é porque seu corpo está gritando para você comer. E na hora que nosso corpo grita de fome, a gente quer comer uma salada? Não, né? Queremos algo com muita densidade calórica. Então, fazendo o balanço, o resultado de uma dieta muito restritiva é a diminuição da saciedade, aumento da sensação de fome, diminuição do metabolismo, prejuízo no sistema imune, alteração de humor, piora do desempenho. Em resumo, elas impactam de forma negativa todos os sistemas. Essa matemática pode até resultar no curto prazo, fazendo com que a pessoa diminua o peso. Mas no longo e médio prazo, a tendência é recuperar e até ganhar aqueles quilinhos a mais, não é mesmo? A restrição é necessária, porém ela tem que ser planejada de forma cautelosa e individual, incentivando o exercício e observando sempre as respostas adaptativas do indivíduo para traçar os próximos passos. Laura, eu espero que tenha ficado mais claro por que esse processo não funciona. E não desanima, é aqui que entra o mais lindo do mundo da nutrição. Temos uma série de caminhos diferentes para chegar nos resultados. A gente tem estratégia low carb, a gente tem jejum intermitente, restrição moderada, padrão mediterrâneo, e essas são só algumas das possibilidades. O importante é escolher aquele que seja mais adequado ao seu objetivo, às suas características bioquímicas, à sua rotina e, claro, ao seu paladar. Procure então um profissional para te ajudar nesse processo. E continue assistindo, porque nos próximos programas falaremos muito mais sobre esses temas e teremos dicas bem práticas de fácil aplicação. Lembrem de colocar todas as suas perguntas de alimentação e suplementação aqui nos comentários e deixem também o seu like no programa. Compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal para sempre receber as atualizações dos próximos vídeos. Aproveitem para seguir também o perfil da Performance no Instagram e acompanhem a riqueza de conteúdos que são postados diariamente. É um prazer sempre estar com vocês. A gente se vê!